Fala, torcida, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego Bach, hoje estou aqui mais uma vez na Cressol Matelândia para conversar com ele, o presidente do ADEMA Matelândia Futsal aqui da cidade, Gabriel Batistella. Gabriel, seja bem-vindo ao nosso espaço, é uma satisfação ter você aqui e hoje vamos conversar sobre o ADEMA e muito mais relacionado também aos atletas, a competições e ao futuro desse projeto que ainda é pequeno, mas com uma torcida que já é gigante, né? É isso aí. Beleza, Diego? Muito obrigado pelo convite e é sempre um prazer falar da Demo, falar do nosso trabalho na frente do clube. Agradecer a Cressol, né, que é uma das novas patrocinadoras da Demo para essa temporada. E vamos lá, vamos falar, vamos conversar. Gabriel, começando do princípio, né? Quando foi que o ADEMA entrou na tua vida, assim, na tua história? Você é aqui de Matelândia, né? Diego, eu sou nascido no Mato Grosso, mas vim muito pequeno para cá, mas eu me considero matelandense, né? Então, desde 2012, eu lembro que já existia a ADEMA na cidade, e eu era só uma criança, e eu era rodoboy nessa época. Eu era rodoboy... Sempre envolvido. Sempre envolvido, mas um torcedor, né? E daí fui crescendo, fui tentando viver do esporte, e fui trabalhar fora. E em 2023, 2024, a gente teve a ideia de repaginar a ADEMA e ressurgir ela como associação na cidade. E daí, desde então, estou na frente do clube, aí faz 2 anos. Gabriel, um dos diferenciais do ADEMA, né, que eu como jornalista em trabalho com mídias digitais, vocês trouxeram uma pegada mais profissional ao clube, né? Por quê? É uma identidade visual bem trabalhada, a própria ADEMA TV, né, tem uma estrutura bem complexa. Vocês trabalhando uniforme bonito, uniforme moderno, atletas com engajamento, vídeos, enfim, rede social, né? E isso tem dado resultado dentro de quadros, ginásio sempre cheio, o Olivão sempre cheio. Você acredita que isso tem a ver um pouco com esse boom midiático que é o ADEMA TV hoje? Então, Diego, eu acredito que profissionalismo a gente tenta implementar todos os dias, né, na ADEMA. Então, quando a gente sentou para conversar, eu não faço nada sozinho. Eu tive a ajuda de várias pessoas. O Saulo, o Nuno, teve mais gente que no começo ajudou, o próprio Matheus, que hoje é o tesoureiro. Eu dei a ideia de ser uma pegada bem profissional mesmo. Ser um time que a pessoa de fora consiga ver, pô, os caras estão fazendo a coisa certa. Então, muitas ideias passaram na nossa cabeça. Eu acredito, sim, que esse profissionalismo faz o pessoal olhar de maneira diferente, tanto o pessoal da cidade, mas principalmente o pessoal de fora. A gente recebe muitos elogios. Os próprios patrocinadores também, né? Exatamente, porque se o patrocinador não vê o projeto profissional, como que ele vai botar o dinheiro dele ali? Entendeu? Parte da minha parte até a parte dos jogadores. Então, cada vez que a gente vai atrás de um patrocinador, a gente fala, esse projeto é um projeto sério, é um projeto profissional. Claro, o futsal não é profissional, mas a gente tenta fazer ele profissional nas nossas condições. Estrutura, os pagamentos. Sim, até porque, assim, querendo ou não, série bronze, você diz, hoje a gente trata o futsal da federação como uma profissão, né? A gente sabe que na série bronze tem a dificuldade financeira, tem a questão de a maioria dos jogadores não viver exclusivamente do futsal. A gente percebe muitas dificuldades das equipes com logística, com a questão do levantamento de custos, até equipes aspirantes à série ouro deixando de existir, que é o caso do Missal no início dessa temporada. Qual que é o segredo para a ADEMA? Claro, está no início ainda, mas é um projeto bem estruturado, né? Sim, acredito que... Pé no chão, é isso que eu queria dizer. Pé no chão existe, tem que existir sempre na ADEMA, ainda existe, né? Mas assim, 99% dos nossos atletas, eles trabalham no contraturno do treino. Por mais que a gente dê suporte de estrutura, de fisioterapia, de exame médico, de treino, mas a gente não consegue ter um capital ainda tão bom para fazer o jogador só jogar, entendeu? O atleta só jogar. Então, na bronze, por mais que a gente fale tudo isso, que a gente tenta fazer, ser profissional, que a gente é o profissional naquele patamar. Mas a gente não consegue fazer igual um time da ouro. A gente tem a dificuldade do capital. A gente viaja o Paraná inteiro. Eu trabalho com futsal há 10 anos.
Cara, Matelândia a gente está muito bem estruturado. E assim, a gente não pode ser hipócrita de falar que sem a prefeitura a gente não Sim. teria time, entendeu? Sim. Então, assim, a gente agradece, né? Esse era um dos temas que a gente ia entrar, mas eu quero primeiro abordar essa questão da distância. A gente conversava na cabine ali, teve aquele jogo, depois a gente vai comentar também, que acabou a luz do ginásio, tivemos que trocar do ginásio. Então, assim, algo que você usou lá e todos esses anos nunca tinha passado por isso. Então, imagina a gente começando, né, nessa parte de transmissão ao vivo e tal, e aí acaba a luz do ginásio, vamos ter que trocar. Nesse momento em que a luz estava um apagão ali no Olivão, o jogador Patrick, da equipe do Ipiranga, veio conversar com a gente lá na cabine, né? E relatou pra gente que a equipe estava ali só com 2 goleiros reserva e um jogador de linha. Ele falou, perguntei, né, tem a lesão, o que que é? Ele falou, cara, é que é muito longe, a gente teve que sair de manhã e a metade do nosso time trabalha de manhã e não teve a liberação do seu trabalho. Então a gente percebe que por mais que as equipes estejam em uma competição profissional, não tem a condição financeira de ter atletas que vivem do esporte, exclusivamente do esporte. Então, claro que é um caminho, mas o objetivo da ADEMA, agora eu quero saber de você, o objetivo da ADEMA traçado ali na diretoria do início do ano, do projeto, enfim, chegar nas cabeças ali na Série Ouro uma hora dessa, né? Não, acho não, né? O nosso investimento e o jeito que a gente trabalha, o jeito que a gente se doa, não tem como a gente não almejar o acesso, ou pelo menos, claro, a gente sabe que no esporte, no futsal, em qualquer esporte, é muito difícil você ganhar toda vez. Graças a Deus, esse ano passado, a gente está fazendo uma boa campanha. Mas é para chegar sempre entre os favoritos, entre os 4, e almejar sim o acesso, cara, entende? A gente faz um investimento tanto de atleta quanto de logísticas e de profissionalização, que a gente estava falando até agora, para almejar estar sempre entre os melhores de cada competição. Tá. Você falou sobre a administração, agora eu há pouco tempo acompanho, né, faz 2 anos, lembro que eu escrevi uma matéria lá, conheça o ADEMA Futsal, a sensação da Série Bronze. Foi a primeira vez que eu conversei contigo, que a gente fez aquela reportagem, foi, né, eu acho que o pontapé inicial dessa relação do Iguaçu em Foco com o ADEMA. E naquela época, eu vim no primeiro jogo e eu me deparei com um ginásio diferente de tudo que eu já tinha visto também. Um ginásio bonito, um ginásio grande e um ginásio cheio. Então, a administração municipal ela também tem investido no ginásio, né? E também não só no ginásio, no time. Gostaria que você falasse um pouco sobre qual é a participação do poder público de Matelândia dentro da ADEMA Futsal hoje. É imprescindível. Eu acho que o prefeito, que é o meu xará, o Gabriel Cadini, ele é um apaixonado pelo esporte. Então, eu tenho só 28 anos, sou um cara bem novo. Tô judiado, mas não comento. Mas eu nunca vi na cidade tanto esporte tá acontecendo. Tanto seja no futsal, no vôlei, no basquete, né, todas as modalidades. O Gabriel é apaixonado por esporte. Cara, e ele, no começo do mandato, claro, não sou ninguém. Eu sou somente o presidente da ADEMA atual. Não tenho nada, mas ele tem o interesse no começo do mandato. Ele falou, cara, o que você acha do ginásio? O que tem que melhorar? Sim. Cara, é muito difícil você ver um prefeito, perguntar isso para uma pessoa que trabalha na área. Entende? Então ele foi, não, vamos melhorar isso, vamos conseguir as cadeiras, vamos repaginar o ginásio, cara, vamos fazer o time, vamos trazer torcida. E realmente para isso, e sem a prefeitura a gente não consegue fazer nada. Então assim, o Cadini, a ADEMA só existe graças ao apoio do poder público, e o poder público sabe que isso é um lazer e um entretenimento. Talvez hoje a ADEMA, em todas as rodadas do ano passado, a gente levou uma rotatividade de quase 25 mil pessoas para o ginásio. É um lazer, entendeu? Sim. Talvez o maior programa de lazer da cidade. Eu tenho comentado que a torcida de Matelândia ela é muito, muito fiel, né? Teve um jogo, se eu não me engano, era ano passado na ADEMA e ADGG, né, de Goiaré. Cara, tava caindo o mundo. Tá. Caindo o mundo, e mesmo assim eu tive que estacionar o carro longe e ir para o ginásio debaixo de chuva porque não tinha lugar para deixar o carro ali na frente. Muita gente no ginásio, mesmo debaixo de chuva, acompanhando a demo. Isso, querendo ou não, no futsal é difícil. A gente vê times da Ouro sofrendo com essa questão de as pessoas preferirem até ficar em casa, assistindo o jogo na TV, né? E aqui em Matelândia tem essa peculiaridade.
né? Gostaria que você falasse também sobre a torcida do Adema, que faz parte, né, dessa história. Quando a gente vem com a Adema, com a ideia da Adema para a cidade, para renovar, eu coloquei uma ideia que era realmente fazer não somente um jogo de futsal, fazer um evento. Então, claro, o ano passado era novidade, todo mundo lotava o ginásio. Esse ano, a transmissão, a gente ouvia falar que as nossas transmissões eram tão boas que, cara, o cara preferia ficar em casa. Mas se você olhasse, a gente sempre tinha 700, 800, 1000 pessoas no ginásio. Esse ano a gente continua nessa média de público. Cara, a torcida de Matelândia é muito fiel mesmo, muito fiel. Esse jogo que a gente estava comentando aí, que acabou a luz, pô, teve no mínimo 400, 300 pessoas que foram do ginásio para lá, pro outro ginásio, para terminar a partida, pô, entendeu? Sim. Se em qualquer outro local, pô, o cara fala, nem vou lá, né, entendeu? E o Adema já tava ganhando, né? Vamos só Tipo, fazer um migué lá e vão finalizar o jogo. Porque justamente a ideia da finalização no mesmo dia, porque cogitou ali transferir para o domingo, enfim, mas a questão da logística do outro time por conta dessa questão financeira que a gente comentou, né? O cara voltar lá para Ipiranga e depois uma nova data vir para cá, o dobro de custo. Se fosse Matelândia em outra cidade, ia fazer a mesma coisa. A gente propôs isso pro presidente da equipe, né? Falando, cara, vocês vão ter muito custo. Era dia dos pais no outro dia. A gente falou, cara, vamos terminar o jogo em outro ginásio e vocês vão para casa aproveitar o dia dos pais com a família, né? Então ele entendeu, ele realmente percebeu que seria melhor para eles. Mas é isso aí, cara. A torcida é imprescindível, cara. É o nosso sexto jogador. A gente tem a torcida, a Máfia Azul, né? Que é uma torcida organizada, que faz total diferença os jogos que ela tá em casa. E assim, nossos atletas me cobram sobre a torcida. Pô, Biléu, vamos fazer o pessoal vir e tal. Eles me cobram, porque eles gostam da torcida. Sim, com certeza. Gabriel, agora falando de dentro de quadra, o Adema tem a sua base de elenco, né, que começou lá atrás, ano passado, mas teve também algumas contratações. Gostaria que você falasse, você é presidente e dirigente ou tem um departamento que vai nas contratações, nas renovações de contrato? Como é que funciona a estrutura nos clubes assim, de futsal? Porque a gente sabe que no futebol, que é o que mediatizado, todo mundo sabe, tem o dirigente, tem isso, tem o scout, né? Como é que funciona no Adema hoje? É você que vai atrás do cara, é isso? Aqui na Adema, como a gente tem uma estrutura um pouco enxuta, né? E, claro, eu tenho bastante conhecimento de futsal, assim, de atletas e pessoas. Eu que faço as contratações, as renovações, eu que vou atrás. Sempre, claro, o Saulo, que é o nosso treinador, eu pergunto, cara, você precisa, até começo do ano, né, e agora, né, quando a gente contratou, você precisa do quê? O que você quer contratar? Ele falou, não, quero um ala, quero um pivô, quero isso. E daí eu conhecendo o pessoal, eu vou atrás, entende? Eu não sou eu não somente fico só na parte glamurosa do negócio, porque não tem nada de glamour ser presidente. Eu sou o preparador físico, ainda faço a parte da fisioterapia lá na minha empresa, do pessoal da Demo, mas sou eu que contrato, eu que faço essa gestão de nomes para vir para a Dema. E como é que, por exemplo, você deve ter escutado já, né, tivemos aí a saída do Cleve no meio da temporada, existe aquela, por ser uma cidade que todo mundo se conhece, existe aquele torcedor que chega lá, ô presidente, contrata fulano, contrata ciclano, né? Tem essa da torcida pedir nomes ou o pessoal é mais assim, o que eles trazer a gente vai apoiar e vamos embora? Agora que antes de chegar na entrevista, um cara me falou ali, né, antes de chegar aqui, né? Pô, vocês vão contratar mais alguém? Viu, tem o fulano lá. Ele falou do nome que eu não posso falar aqui, mas como a cidade é muito pequena, por exemplo, o pessoal eu sou o espelho da Dema, querendo ou não, Sim. querendo não por me achar Você é o isso. presidente, né? Você é o cargo mais alto assim, da diretoria, vamos dizer assim. Mas então, desde o fato de eu ir no mercado com a minha família ou até na feirinha, dia de jogo, o cara me alfineta, entende? Te cobra, me né? cobra, pô. Se perde então? Não, se perde eu nem saio de casa no domingo, cara, porque na hora que eu for pegar a carne, pô, mas... e é natural, mas é natural. É natural da torcida, entende? Sim. É natural da torcida. Então, sim, a gente escuta muito aqui na cidade, escuta 24 horas, eu saio, é sempre alguém falando sobre a Dema comigo,
E é pressão, cara. Querendo ou não, eu trabalhei em alguns clubes onde eu era só funcionário. Trabalhei com pressão, mas nenhuma pressão é tão grande quanto estar Sim, aqui em com Matelândia. certeza. Entende? Para tentar mostrar um bom trabalho, para tentar fazer um trabalho profissional, para tentar trazer o resultado, para tentar agradar o patrocinador, para tentar agradar a família, para levar essa criança, entendeu? A gente está com um Sim. mascote novo que é para levar as crianças. Inclusive tem aquela tradicional foto antes da partida que eu falo, né? Enquanto o pessoal já se prepara para o jogo, a ADEMA chama todas as crianças para dentro da quadra para fazer Claro. aquela foto. Isso tudo dentro daquela parte da organização e da estrutura profissional que a gente comentou lá no começo. Gabriel, agora eu quero te questionar a respeito da temporada mesmo. O ADEMA agora já está com a classificação garantida para os playoffs. Tem alguma perspectiva de sorteio já? Vocês já fizeram essa pré-análise? Tem alguma preferência? Eu sei que a preferência é jogar todos os jogos da segunda fase em casa, né? Mas assim, como que vocês avaliam, né, a sequência da temporada agora? E vamos repetir a pergunta do colega que vão contratar mais alguém para a sequência? Então, Diego, assim, a gente não tem a gente não fez nenhum esboço ainda, a gente depende de muitos resultados dos cruzamentos agora da terceira fase. Então, o Cauã, que é o nosso supervisor, ele tentou fazer alguma coisa lá, mas tá muito embaçado Muito ainda. variável ainda, né? Uma Muito. vitória aqui já pode mudar tudo. Então, assim, o nosso desejo, eu como presidente, eu sempre falo para os atletas e para a torcida, cara, é tentar passar em primeiro lugar. É tentar jogar o segundo jogo em casa. São 2 jogos agora, 2 vitórias colocam vocês com 9 vitórias e 1 derrota na segunda fase. Então é uma campanha boa, cara, é uma campanha boa. Só que Tem mais 2 jogos ainda. tem mais dois Vamos botar jogos, o pezinho e no são chão. 2 confrontos diretos, né? O Cianorte e o Platinense. Sim. O Platinense é fora, aí talvez vai ser decidido lá. O que você falou sobre contratações, a gente fechou o mercado, tá? Por enquanto. A gente não tem um poder aquisitivo para fazer uma contratação ou contratar qualquer pessoa, mas acredito muito no elenco que nós temos. E tem aquela questão de fazer a blindagem do próprio elenco, né? Porque você sabe que um time da campanha que o ADEMA tem vai despertar olhares dos outros clubes também, né? Desperta, né? Da bronze já não pode mais, né? Porque daí tem a regra do regulamento que não pode mais contratar de bronze para bronze. Ah, tá. Então isso já nos favorece. Dá uma... Já nos favorece. Agora, prata, talvez o pessoal já está olhando com outros olhos, entendeu? Tu sabe que tem um movimento interessante que eu acompanhei, agora saindo um pouco do contexto, só para aproveitar a conversa. Por exemplo, o São Miguel Futsal foi buscar o Léo Macaíba lá do Capanema, que preferiu sair da prata para jogar a bronze. Aí, no momento a gente se perguntava, né? Mas é doido esse cara, vai sair da prata para jogar bronze. Chegou na bronze, ele era destaque, ele é ídolo lá em São Miguel já. E na CAF eu acompanhei o jogo em Medianeira, ele era banco ali, entrou uns minutinhos, saiu, não tinha que esse papel de protagonista. Às vezes até a própria visibilidade, né, do jogador é interessante, né? A gente vê vários jogadores, o Picolé saiu do Itaipulândia, foi para o Medianeira agora, né? E, inclusive eu cito esses times aqui da região, que o ADEMA, querendo ou não, é exemplo, né? A gente vê vários times passando por dificuldade, o Itaipulândia tendo risco de não classificar agora para as oitavas, né? E o próprio Medianeira já está no Torneio da Morte, pode ter um clássico ano que vem, ou na prata ou na bronze, né? Ou até no Torneio da Morte, porque vai ter aquele jogo de terceiro da bronze contra o penúltimo do Torneio da Morte, o segundo ali, né? Mas, cara, eu acho que assim, a gente tem que ser bem sincero. A bronze, ela evoluiu do nível técnico demais, cara, dos últimos 5 anos para cá. Então, Sim, isso é verdade. qualquer clube que tem um pouquinho mais de estrutura faz um projeto tão estruturado ou faz um projeto tão legal a nível de atletas que sim, pô, uma Macaíba que estava jogando a prata, que talvez ainda não estava conseguindo buscar o espaço, vem para bronze e é o cara. Sim. Não porque ele não conseguia jogar prata, mas realmente porque ele se sente melhor aqui no São Miguel. O ambiente, a cabeça, pô. Tinha até a questão do Cidrão, né? Que jogou com ele no Missal, tinha confiança do treinador, então isso ajuda bastante também. É né? isso aí, cara. Gabriel, a estrutura do ADEMA, a gente já comentou, jogadores caseiros, os próprios treinadores, ano passado Nuno, esse ano Saulo. Tem uma previsão para o ano que vem? Teu mandato vai até o final do ano? Tem mais um ano? Como é que é? Não, meu mandato acaba agora em outubro ou novembro. E aí vai para...
Querem que eu renove, mas vamos pensar. Vamos pensar aí, vamos pensar. Vamos buscar o furo aqui. Mas vamos lá. Mas assim, a Dema vai ter a Dema em 2027, né? Não, eu acredito que não tem como não existir a Dema, né? Estou presidente nesse momento, mas fazendo um trabalho para a Dema ficar no mínimo 10 anos na cidade, entende? Sim. Então, claro, a gente sempre falou no começo do ano passado também, não é um projeto para começar num ano, subir, decolar no segundo e no terceiro acabar. A ideia de trabalhar a categoria de base, de fazer entrar na mente das crianças da cidade, da família, é para ter um projeto para 10 anos, pô. É ter criança que treina na base com 10 anos, hoje, e daqui 9 está jogando pro Adema Sub-20. A gente tem, né, o Almeida, o próprio Enzo, acho que já foi O categoria Enzo de base, né? foi categoria de base, o Almeida da categoria de base, foi categoria de base, agora está no adulto. O Vitor também, né? O goleiro não. O Vitor jogou, mas aí a gente não tinha como Adema, né, antes. Mas era a categoria de base da cidade, entende? Sim. A gente tem os meninos, o Cauê, o Matheus, treinam no adulto, que, cara, provavelmente eles irão permanecer, claro, não sei, no futuro, né? Mas que tem um projeto de longevidade dentro do clube. Gabriel, agradecer a tua participação. Tem mais algum assunto que você gostaria de debater hoje aqui? Cara, agradecer, Diegão, eu tenho que agradecer ao convite, né? Agradecer à torcida da Dema, agradecer ao pessoal que faz o projeto. Eu não faço nada sozinho. Eu posso falar nomes, mas talvez eu esqueça. Então é melhor eu não falar. Mas agradecer o Cadini, o Dudu, que é o secretário, que não mede esforços, né? Que a gente não tocou no nome. Dudu Muita sem coisa. palavras. Sem palavras. Mas agradecer todo mundo. Agradecer minha família, né? Porque é minha família que segura o rojão junto comigo em casa, sobre a pressão e sobre o tanto que eu penso na Dema. E, cara, eu sempre falo uma frase que é a seguinte: eu nunca vou fazer nada errado de propósito. Eu posso errar, entendeu? Sim. Posso tomar uma decisão que seja impopular, mas é sempre pensando no clube, entende? Sempre pensando no clube, não é pensando em mim, não é pensando no fulano. É sempre pensando na Dema e no projeto. Só isso. Sim. Gabriel, então, né, mais uma vez, agradecendo a tua participação. Agradecer também aqui em primeira mão por ter aberto as portas para o Iguaçu em Foco. Estamos aí fazendo a cobertura dos jogos e agora com as transmissões também. Próximo jogo em casa não neste final de semana, no outro, tem jogos abertos. Quiser falar um pouquinho sobre os jogos abertos, vai ter transmissão lá? Não? Como é que é? Eu não sei como que funciona. Eu acho que essa segunda fase dos jogos abertos tem transmissão pelo estado, se eu não me engano. Sim. Eu não posso te confirmar nada. Tá. Mas a gente joga essa semana contra o Santa Helena. A rede social do Adema vai estar atualizando todo mundo sempre. lá. Nossa rede social é bem ativa, né? Então, provavelmente a gente vai mandar as informações lá sobre a transmissão e tudo mais. Vai ter, claro que isso é uma pergunta que deveria fazer para o Saulo, mas vocês planejam poupar alguns jogadores por conta, sabe, né? Reta final agora da Série Bronze, é importantíssimo você ter os jogadores 100% na próxima rodada, né? Poupar é uma palavra um pouco forte, sabe? A gente tem, eu devo ao Cadini uma boa participação nos jogos abertos, sabe? É uma moeda de troca que eu tenho com o poder público, onde ele nos ajuda, mas a gente tem que representar bem a cidade. Sim. Então justo? Justo, claro. Então poupar, não sei. Mas que a gente vai tentar ganhar, vai tentar, com toda certeza. Né? Só que daí a gente pega o Santa Helena, que é um grupo que é um confronto direto nosso na bronze. É legal esse jogo. E daí no domingo a gente pega o Chopinzinho, que é um time da Ouro, né? Um time que tá louco, dispensa comentário. A Cel, né? Cel. Então tá bom. Aproveitar então suas considerações finais, faz o merchan também da GB Esportes. Aproveita aí que, lembrando, tá gravado, GB Esportes, patrocinador oficial das transmissões do Iguaçu em Foco a partir de hoje. E tamo aí, né, Diegão? Estamos há 4 anos aí na cidade, com a GB Esportes, uma clínica de reabilitação física, treinamento funcional, nutrição, fisioterapia, pós-operatório, referência em joelho, né? A gente usa o nosso know-how ali para ajudar as pessoas que têm dores no joelho, pós-operatório, é o nosso forte, mas a gente atende todos os tipos, né? Então é isso. Obrigado, gente. Mais uma vez agradecer a Cressol. A Cressol é uma cooperativa de crédito que está crescendo cada dia nesse país. Agora alcançando o Tocantins. E a Cressol vale destacar a campanha Cooperar é Ganhar, que pode te dar aí até 12 milhões de reais em prêmios com a campanha Cooperar é Ganhar. Invista na Cressol, aposte na Cressol e cada R$100 de investimento você faz um pontinho lá e aí pode estar concorrendo a sorteios mensais e daqui uns dias tem sorteios milionários para vocês.
Um grande abraço a todos. Lembrar aqui, agradecer o gerente, o Renato, por abrir o espaço dessa linda agência pra gente. E voltamos num próximo episódio, aqui diretamente de Matelândia.